Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui mais um episódio do Bíblia Podcast. Se eu não estiver enganado, eu acredito que sim, é o 5º episódio para a glória de Deus. Eu não imaginava que realmente fosse, pastor, uma programação, um formato que eu pudesse amar tanto. Enfim, é novidade, é modinha, mas eu sempre tive o desejo de estar sentado à mesa com pessoas conversando sobre Bíblia. Agora, eu nunca imaginei que seria dentro do formato podcast. Mas Deus faz do seu jeito, as suas maneiras, e a gente só tende a seguir aquilo que Deus programa, projeta para as nossas vidas. Então, você que está aí, chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos estar aqui falando a respeito de amor de homem versus amor de Deus. Vamos navegar um pouco aí nessas hipóteses aí, desses significados, das relevâncias do amor do homem, amor de Deus, onde é que isso, em que momento que isso é compatível, né? Aonde está a similaridade desses amores aí? Será que são parecidos? Será que são diferentes um do outro? E para estar aqui conosco, conversando sobre esse tema, difundindo esse tema, debatendo aqui num bate-papo leve, suave, com direito a cafezinho e tudo, é o meu amigo de longas datas, pastor Lindenberg. Pastor, é uma alegria, realmente, de fato, não é porque a gente está gravando o podcast, não, mas é uma alegria ter o senhor aqui conosco, comigo, né? Conosco porque tem alguns aqui que estão participando também. Eu não vou dizer que fui, né, seu fã, mas eu fui um fã de carteirinha, assim, de perseguir, olha a palavra que eu usava, de seguir mesmo. Seguia na rede social, tal, aquele negócio. O senhor lembra, né, dessa história. Então, para mim, eu estou muito feliz de estar aqui trazendo algumas pessoas, de estar aqui conversando com alguns pastores, e de estar aqui dividindo esse espaço com alguns homens de Deus e de estar... Nossa, como eu estou aprendendo aqui. Estou aprendendo muito, isso aqui é maravilhoso. Eu acredito que as pessoas que estão aí nos assistindo vão estar aprendendo, mas não vamos matar o tempo falando sobre isso. Se apresente, pastor, fique à vontade, fale com o seu povo, seu público, fale a respeito da sua igreja. Bom dia, graça e paz, Senhor Jesus, pastor, a todos que estão aqui também nesse podcast. Eu quero agradecer também, né, por aquela época, né? E naquela época eu era pregador itinerante e realmente assim muitas pessoas me seguiam, né? Você e sua esposa, eu louvo a Deus por aquela época, louvo a Deus porque viajei o Brasil quase todo ministrando a palavra. E depois de quase 10 anos aí Deus nos levou a pastorear e assim cuidar da minha família. E já vai entrar por mais de 10 anos agora estou pastoreando na Assembleia de Deus Avivamento para as Nações e está sendo uma bênção. E fica onde a igreja, pastor? Fica no Mangabeira 7, na rua Professor Luiz Carlos Lira Neto. Não sei porque eu tive a impressão que era no Valentim, né? Não, é no Mangabeira. Há 10 anos nós estamos dando Mangabeira 7 ali. Mangabeira 7, que é esse bairro enorme, fica onde? O 7 exatamente? Paz, porque assim, Mangabeira 7 se divide em Mangabeira 1, né? Então ali Mangabeira 7 ali começa. Dê um ponto de referência. Vou dar o Garrafão. Sim. Aqueles prédios, todos aqueles prédios ali, perto do shopping, ali é Mangabeira 7. Sim. Entendeu? A nossa igreja... Bombeiros ali. E pronto, positivo. A igreja, o bombeiro é do lado direito, se você subindo ali, vai para o shopping, e a nossa igreja do lado esquerdo. Se vir voltando, entrando em Mangabeira, a nossa igreja do lado direito e o bombeiro do lado esquerdo. E, pastor, sempre que eu trago alguém aqui para estar conversando com a gente aqui, todos que estiveram aqui até então, esse é o 5º episódio, já tem uma jornada, já tem uma caminhada. Sim. Quanto tempo já está durando essa sua caminhada pastoral, para a gente começar a falar dos desafios? Os desafios que foram vencidos, os que estão ainda para vencer. Então, assim, a minha chamada começou muito jovem, né? Eu entreguei a minha vida a Cristo aos meus 17 a 18 anos e logo eu comecei a tocar violão. E eu entrei naquela época, fazia muito bandinha, eu fiz encontro de jovem. E eu no encontro de jovem eu me encontrei e eu disse, não, eu quero ser um líder de jovem. Então aí, naquela época eu realmente comecei a tocar violão, trabalhei em encontro de jovens e eu liderei os jovens. E naquela época eu formei uma bandinha, era a bandinha Harpa de Davi. Foi até onde eu conheci minha esposa, né? E ali o Senhor me levou para pregar em vários lugares, me levou para cantar em vários lugares e assim, era a serenata do irmão Berg. Quem quando chegava em Mangabeira, o povo era serenata do irmão Berg. Aí passei por outro processo, depois de eu tocar, aí eu vim a ministrar. Aí comecei a ministrar, logo novo também, muito novo. E quando chegou uma idade certa, eu disse, não, eu quero ir para o seminário.
Aí entrei no seminário, me formei, e no ano de 2018 eu fui consagrado a pastor. E quando o senhor decidiu ir para seminário, o senhor encontrou alguma resistência com relação a isso? Não, Ou não, fluiu? não, eu não vi resistência porque eu era um autodidata, eu gostava de ler, né? Eu gostava de ler, de estudar, porque assim, para pregar a gente precisava ler, né? Isso. Então eu não queria ser um pregador assim meia boca. Eu não queria ser um pregador que falava heresia, que falava besteira, mas houvesse uma preparação, né? Preocupação essa que me parece não ser uma preocupação contemporânea para os dias de hoje. É, Me parece que hoje isso já não é mais uma coisa que incomoda os pregadores, né? hoje eles não se preparam, né? Hoje falou bonito, se comunicou, Não, se tiver não, carisma. não dá. Deus só usa homens preparados. Deus preparou Moisés no Egito, na Sacola do Egito. Deus preparou Paulo aos pés de Gamaliel. Então, antes de ministrar, eu disse, eu quero estudar. E eu fiz o seminário, eu fui pela FATAD, a Faculdade das Assembleias Mas, de Deus. pastor, e aquela máxima que os crentes costumam ajudar? Deus não chama os preparados, ele prepara os. Não. Não é isso. Muda a frase. Assim, Deus. Pode até chamar os É, despreparados, é, né? Mas na hora de usar, ele usa os escolhidos. ele usa os capacitados, né? Isso, Sim, aí foi seminário. 2018 foi a ordenação? Aí a ordenação, eu fiz seminário 4 anos e meio. Já estava casado aí, não? Já estava casei novo, né? Estava casado. Qual a idade casou? Né? Ah, eu casei com 25 anos. Ah, eu casei com 22. Ah, Aí, pronto, aí fui ordenado em 2018. Aí de lá pra cá, não, preguei nos Gideões. chegou a pregar nos Gideões? Preguei nos Gideões. Eu não acredito que eu perdi preguei. Quer dizer que nós temos aqui. Puxa a câmera para mim aqui. Eu não acredito um negócio desse. Eu preguei Quer no dizer Gide- que nós temos aqui um pregador que já esteve nos no Gideões. Preguei nos Gideões. Olha, o Bíblia Podcast já está começando a ficar renomado, viu? O pregador dos Gideões. Olha que surpresa boa. Ministrei nos Gideões, ministrei em vários Então lugares. viajou mesmo, hein? Viajei, preguei com o cantor Sérgio Lopes, preguei com Matos Nascimento, né? Preguei em grandes conferências e até um ponto que Deus ele me tratou e eu estava falando um pouco da minha família, né? No começo para você, Sim. ninguém era crente, né? Não tinha ninguém crente, então eu fiz missões fora da minha casa, Primeiro pastor da família primeiro e único, e único. né? É o meu caso. Então aí minha mãe entregou a vida a Cristo, aí meu padrasto também, a minha sogra, o meu sogro. E aí foi. Aí, mais um casal. Aí, quando eu ia pregar, estava complicado. Porque toda vez que eu ia, 3, 4 carros me acompanhavam. Era uma caravana. Era uma caravana. Então, aí eu tinha que... Aí Deus me chamou, disse, você para e vai cuidar da sua família. E eu parei e estou pastoreando. Amém. Glória a Deus. Eu quero visitar. Sim, vamos. Eu quero visitar lá. Agora eu quero ter É, a alegria de, quem sabe, levar a palavra lá um dia. E lá. também, pastor, a transição, né? É uma dificuldade assim para quem é pregador e pastor. É uma transição para mim foi um pouco difícil no começo, Eu imagino. né? Porque você pregar, você estuda, se prepara, ministra a palavra e vai embora. O pastor não, o pastor ele cuida das vidas, cuida das almas, visita. Inclusive, É um trabalho diferente. É muito. E a gente veio conversando no caminho a respeito de pregadores que não pastoreiam. Sim. Que existe uma certa liberdade. A impressão é que o senhor vai poder responder isso agora, tirar essa dúvida que a gente veio dentro do carro conversando. Os pregadores itinerantes, Sim. eles se sentem mais livres, eles gozam mais de liberdade na hora de pregar, porque não tem aquele cuidado que o pastor tem com inferir uma ovelha, em machucar uma ovelha, ou o senhor acha que não, que tanto pregador que pastoreia, quanto o pregador itinerante tem essa liberdade? Não, o pastor ele é mais cuidadoso. Ele é mais zeloso, né? Ele é mais cuidadoso porque ele sabe o preço que ele está trabalhando em prol de uma vida. Isso. Você tratar uma vida não é fácil. Você, por exemplo, você ministra, aquela pessoa entrega a vida a Cristo, aí você faz um discipulado, aí você batiza ela, daqui a pouco você casa ela, aí prepara ela. Alguns anos aí apresenta o filho desse Apresenta o filho, então aquela alma é muito preciosa. Então aí vem qualquer um e fala de qualquer besteira, pode estragar aquela vida. Então o pregador ele não sabe o preço que o pastor cuidou daquela vida. Quando é só pregador. Quando é só pregador, é diferente. Ele não tem essa sensibilidade e esse cuidado porque
que o pregador eu vejo como um profeta, né? O profeta ele pegava aquilo que estava no coração de Deus e trazia ao povo. O sacerdote era diferente. O sacerdote pegava os problemas do povo e levava até a Deus. Então, eu vejo assim o pregador como um profeta que traz aquilo que é Que de é Deus. importante, né? É Também. importante também, né? Ter essa. Às vezes acontece de. Como eles gozam mais. Nós estávamos falando do pastor Eliseu, por exemplo, Sim, né? Do quanto ele está sendo alvejado, né? Das pedras que ele tem recebido, sim, na internet também. justamente por causa do seu perfil enquanto pregador, que é um perfil bem expositivo, realmente ele é denunciativo, né? Exorta mesmo isso. Exortação, ele denuncia mesmo. Isso é importante, isso não deve parar de existir, Sim, né? Não sim. deve parar de existir, mas o cuidado do pastor aí é outra história, né? Ele deve ter esse cuidado justamente por causa desse preço que paga para poder zelar por aquela vida. Muito embora, não estou querendo aqui dizer que o pastor não deve. Tem uma palavra exortativa, né? Exatamente, né? Ele tem que ter o cajado, né? Exato, né? Ele Tem. não deve estar completamente isento ou impedido de ter esse cuidado. Eu, Mas aí entra justamente o tema de hoje, pastor. Por que esse desafio do pastor que pastoreia? Por causa do amor, né? isso, do amor, do Amor, cuidado, do zelo. do zelo, do amor, aquela ovelha, o cuidado de não ter uma coisa que possa desvirtuar, que possa, né, de ter tirado o caminho e etc. Então, esse é justamente o tema de hoje, né? Esse amor que o pastor tem pelas ovelhas, que as ovelhas têm pelo pastor. Quando nós colocamos uma balança de medida comparando ao amor de Deus, quais seriam realmente, de fato, as diferenças? E eu queria começar a gente falando a respeito do amor do homem. Que amor é esse? Como é que isso desencadeia dentro da gente? Como é que a gente administra isso? E como é que a gente como é que a gente lida com esse amor? Ora vista que Sim, nós já entendemos sim. que o amor de Deus é um amor um tanto tem sua particularidade, Ok. o amor divino. Então, mas vamos falar, como é que o senhor lida com esse. Olha só o desafio enquanto pastor. Esse amor, carinho que o senhor tem, afeto pelas ovelhas, mas ao mesmo tempo o senhor entende o amor de Deus na vida dela também. Sim. Como é que o senhor lida com isso daí? Eu vou usar as palavras do mestre, né? Que é João capítulo 15, versículo 13. Ah, Ninguém tem maior amor a este do que dar própria vida em favor dos seus amigos. olha aí. Então, Jesus, ele galgou discípulos, e aqueles 12 discípulos, ele teve um particular com eles, esse João no capítulo 15, falando de um amor. O amor pela pessoa, o amor pelo cuidado. Então, e quando a gente olha assim, Jesus, ele diz assim, ó, ninguém tem do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. Então, quando nós olhamos para o amor do homem, e realmente ele entende que existe um Deus soberano, um Deus criador, que é um Deus que está acima de tudo, que deu a sua própria vida por nós. Então, eu preciso também ter pelo menos, demonstrar esse amor com minhas atitudes, né, com a minha vida. Não é só dizendo eu te amo, não. Não, 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 não. Esse negócio eu te amo. Esse negócio eu te amo tem muito. Tem muita ilusão aí, né? Eu vou dizer um negócio, tem muito acaba com esse namorado, diz, eu te amo, aí passa essa frase, eu te amo. A vida, o amor é demonstrado com atitudes. Né? Isso. Você está me perguntando como é que o homem consegue demonstrar o amor dele para com Deus. Eu estava lendo na Bíblia e Deus, ele requer esse amor. Primeira coisa. Ele requer esse amor de nós. Deus, ele não quer, nós assim, amar a Deus acima de todas as coisas. O homem tem esse, é um mandamento. Amar a Deus, adorar a Deus. Isso. Então é um mandamento. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, aí é o X da questão. Esse amor que vai em direção a Deus, ele é esse mesmo que vai em direção ao meu filho, à minha esposa, ou ele é um pouquinho diferente? Ele é diferente. Ele é muito diferente. E vou dar um exemplo de um homem que Deus, ele deu amor de filho e o amor de Deus. Abraão. Abraão é um exemplo que nós olhamos para Abraão, um senhor, uma idade avançada. Deus chega para ele, faz uma promessa e ele manda contar as estrelas
e ele já não conseguia mais gerar filhos, nem ele nem sua esposa. Quando ele conta a promessa para a esposa ri, e todos nós conhecemos a história, que ela veio Agar, veio Ismael, mas o Senhor cumpre a promessa. Aí, pastor, olha bem, Ah, depois que aquele menino está já gerado. gerado, Já já ali, está um jovem, já correndo, criado, né? bonito, né? O pai, porque acho que é nada mais do que um jovem adolescente ali, o pai cuidando, ensinando. Aí disse, Abraão, eu quero teu filho. Eu quero saber onde está o seu amor. Se seu amor está maior do seu filho para que comigo. Então, a gente não pode amar mais os nossos filhos do que a Deus. Nós não podemos amar a nossa esposa mais do que a Deus. Eita. Não. Aí Deus, começa a pesar, viu, na balança. Deus tem que estar em primeiro lugar. E eu dou outro exemplo hábil. Vou dar outro exemplo hábil desse amor que o homem precisa ter com Deus. Ah, Eu tenho 2 homens na Bíblia que provaram esse amor, pastor. 2 homens na Bíblia. Um foi Abraão, que Abraão foi até as últimas instâncias. Abraão pregou o cutelo e ia fazer. Deus disse, não faça. Agora eu vejo que você me ama. Isso é amor. Segundo, um homem na Bíblia, acho que o homem que mais sofreu na Bíblia foi Jó. Eu tenho 2 filhas. Ok? Então, não sei se o pastor tem filhos. são 3. Pronto, só tem 3. Então, Só não, homem. É muita coisa. só já é tem muita três. coisa, né? Então, antigamente os pastores faziam tribo, hoje, né? Então, hoje já. Hoje a tribo já é um pouquinho Então, eu menor. acredito que os nossos filhos são as nossas preciosidades, Sim. né? Se você conversar com um pai ou com uma mãe que perdeu um filho, eles realmente existem traumas neles. Porque perder um filho é uma coisa terrível. Agora, pensa Jó. Ele perde 10 filhos. E não perdeu um, ele perdeu 10. Jó perdeu toda a fazenda. Perdeu todo o gado. Para ficar melhor, quando o Jó perde tudo, os amigos não entendem. Aí a mulher se desvia. Porque a mulher chega para Jó e diz assim, Jó, olha que demonstração de amor para com Deus. Se eu fosse você, eu amaldiçoava esse teu Deus e morria. A pessoa chega a falar uma expressão dessa porque agora ela está descrente. Ela não acredita mais em Deus. Ela sofreu demais e ali ela Ela, perdeu a. o equilíbrio. É, Então, porque ela era mãe. sim. Então, ela viu os filhos no caixão enterrados. Viu o esposo agora com uma doença terrível, uma lepra. Isso. Então, o senhor sabe que a lepra, no Velho Testamento, Levítico capítulo 13, ele perdia a família. Então, Jó agora estava perdendo a esposa também. Ele é excluído, né? Excluído. Da sociedade. De Então, o tudo. Jó agora ele perdeu tudo. E a mulher chegou para ele, amaldiçoou esse Deus. Aí ele disse, como uma louca tu fala. O amor que eu tenho por ele é muito maior. O meu amor que eu tenho por ele é muito maior. Nu eu saí do ventre da minha... Olha que demonstração de amor. Nu eu vou voltar. Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome dele. Então, para mim, essa demonstração de amor... Eu acredito que é uma demonstração de amor um tanto que ímpar. Porque nos dias de hoje, Uma expressão... é complicado para os dias que nós estamos vivendo hoje, Sim. identificar, não estou dizendo que não existe, a gente vai entrar justamente na questão aí de como saber se nós realmente amamos a Deus, Sim. que esse é o meu grande objetivo, é fazer você entender se você realmente, de fato, ama a Deus, né? E se não ama. E é simples. Eu vou entrar na veia jugular e você vai saber se você ama a Deus ou se você não ama. Já, já. Né? Então, para os dias de hoje, pastor, eu vejo uma relutância muito grande das pessoas a se prontificarem, assim como Abraão, Como Jó, como muitos outros homens de Deus, mulheres de Deus que a gente acompanha, tanto na história bíblica quanto no nosso dia a dia que a gente vê, porque amar a Deus, aliás, o amor em si requer algo de nós. O amor, mesmo o amor do homem, nós temos aqui algumas... está falando do amor do homem, né? nós temos aqui algumas limitações em relação ao amor do homem. Né? Dentro do pouco que eu entendo aqui, nós temos o amor maternal, que é o amor que vai da mãe em direção ao filho. Ok. O paternal, também do filho em direção à mãe. O paternal, o fraterno e o conjugal. Eu não consegui achar nenhum outro tipo de amor da relação do homem, de homem para homem, né? De ser humano para ser humano. Nós temos essas 4 observações a respeito do amor do homem. Todas essas 4, elas têm algo em comum
entre elas. E esse algo em comum eu encontrei também no amor em relação a Deus. E isso faz todo sentido. Por quê? Porque a fonte, a origem é de Deus. Tudo é de Deus. A origem de tudo Sim. vem de Deus. Então, quando eu lembro, pastor, o senhor pode concordar e discordar de mim, o senhor fique à vontade. Quando eu Ok. lembro do amor de mãe, de pai, eu não tive bem um relacionamento paterno, mas eu entendo bastante, porque hoje eu sou pai, o fraterno, né, que às vezes rompe a consanguinidade, o amor fraternal. Às vezes eu posso te amar mais do que um irmão de sangue Sim, meu. é verdade. Né? E isso é super comum de se ver, isso não é uma coisa difícil. Então, esse amor fraternal pode ser tão forte quanto o materno e o paterno. E o conjugal, né, que é essa questão de nossa metade, né, que faz parte, uma extensão nossa. Né? O nosso cônjuge é uma extensão nossa. Todos eles, se não houver sacrifício, se não houver concessão, se não houver renúncia, esse amor ele não se configura. Sim. Ele não se configura. E aí eu comecei a fazer algumas comparações aqui, e o que foi que Jesus fez? Qual o amor que justifica o de Cristo? Se não o sacrifício, se não a renúncia, se não... Então, eu entendo que antes da gente abrir a boca para dizer eu amo A Deus. a Deus, primeiro nós temos que começar a identificar em nós quais são esses sacrifícios, essas renúncias e essas concessões, porque uma vida de caminhada com Cristo, bom, vou pegar a sua história. Sim. O senhor deve ter sofrido um bocado. O senhor deve ter pago um preço Meu muito Deus. alto. Meu Deus. Todos nós que nos prontificamos a viver a obra dessa Meu maneira, Deus, é. a gente tem dias Ainda hoje, né? que ninguém sabe, ninguém fica sabendo. Nós, às vezes, estamos mergulhados em uma angústia solitária. Em algumas vezes, nem mesmo o nosso cônjuge nos entende. Tem muitos pastores que sofrem por falta de compreensão da própria esposa, e eu não posso cobrar nada diferente disso, porque às vezes, pastor, Deus tem algo contigo que só tu entende. Acabou. E acabou. Não tem mais nada, nem ninguém. Essa compreensão aí é para quem é chamado, né? Essa é uma chamada um pouco diferente. Mas o senhor, então, concorda que esse amor, que mesmo que seja um amor oriundo humano, ele é um amor que exige de nós renúncia, sacrifício e concessão. Eu vou dar um exemplo. Exemplo hábil. O senhor quer um cafezinho? É bom. Cafezinho eu agora. vou falando aqui o pessoal aqui, um exemplo hábil. Pronto. Que Jesus testou o amor de um jovem. Testou. E aquele jovem, ele tinha muito dinheiro. O jovem rico, né? Nós falamos dele aqui do último podcast. Ele tinha dinheiro, então Jesus testou o amor dele. Então, Jesus diz assim, onde está o teu amor, ali está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, onde está o nosso amor? O amor daquele rapaz estava no dinheiro. Não estava em Cristo. Então, o que acontece? Então, a atitude daquele jovem, pastor, foi a primeira coisa, foi abandonar. Então, o que acontece com as pessoas? Vale salientar que esse jovem que o senhor está citando, ele abandonou parte. Ele seguiu os mandamentos. Isso. Ele seguiu os mandamentos, mas quando aquele que tocou, que ele mais queria... Ali, quando chegou... Pronto, aí tá as pessoas. Então, Deus. Eu dei 2 exemplos de Abraão e de Jó. Agora chegou o jovem rico. Então, para aqueles que foram chamados por Deus, Deus vai provar o nosso amor para com Ele. Isso aqui vai ser o X da questão. Tá? Então, Deus vai nos provar onde está o nosso amor. Se o nosso amor está nas coisas da terra, se o nosso amor está no nosso bem próprio. Então, Paulo disse uma coisa assim, olha, eu já perdi minha vida. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então, o nosso amor, o nosso inteiro amor tem que estar para Ele, e por Ele, e para Ele. Quantas vezes, pastor, vou dar um exemplo hábil de amor. Por exemplo, estava toda a minha família, chegava de viagem, Sim. na minha casa. Eu nunca abandonei o culto para ficar com minha família. Eu ia para o culto. Muitas vezes eu deixei minha família, amigos, parentes, para estar no culto. Hoje eu não vejo pessoas fazendo isso. Ah, pastor, não vou para a igreja porque chegou fulano. Ah, porque eu estou com dor de dente.
Então, hoje, o século que nós vivemos, o amor está muito fragmentado, sabe? As pessoas dizem que amam a Deus, mas não tem atitude, não tem renúncia, não tem, eles não se dedicam. Então, Então, sem isso daí, o que é que podemos entender? Esse amor, ele uma existe paixãozinha, ou é uma uma, ilusão? uma paixãozinha, sabe? Sabe o que é paixão, né? É coisa que vem momentânea, Pronto. toma conta de você e do jeito que vem, E passa. vai embora. Pronto. É paixão. Tem muitas pessoas que hoje estão apaixonadas por Jesus. E aqui esse louvor, quero me apaixonar por Deus. Eu não gosto desse tipo de louvor, não. Então, o verdadeiro amor é entrega. O verdadeiro amor, aquele que realmente ama a Deus, irmão, ele ama mais a Deus do que a sua própria vida. Isso. Então, eu li um livro. Esse livro marcou muito minha vida. É O Heróis da Fé. Sei. Se você estiver aqui, você puder comprar esse livro. 20 homens que amaram mais a Deus do que suas próprias vidas e foram usados por Deus. Isso Isso é amor. é amor. Então, ele ama a Deus acima de tudo. Ele ama a Deus acima de qualquer coisa. Aí é esses. Deus sim, esses são diferentes. Esse Deus usa, Deus levanta e faz coisas extraordinárias. Porque aí demonstra nosso amor. Se que essa geração de hoje, pastor, tenha essa sensibilidade de compreender o verdadeiro amor de Deus. Né? Hoje ser crente, hoje é status. Né? Mas ter uma vida realmente de amor com Deus é diferente. Essa é uma questão. Eu vou pedir para o meu amigo aí, Gabriel, abrir aí em João, Evangelho de João, Gabriel, por favor, capítulo 14. Tá ficando bom o negócio. Tá, capítulo 14, verso 21. E eu vou entregar para você agora o grande teste, se você ama a Deus de verdade ou não. É simples, é claro, é transparente, Eita. certo? Se, diante disso daqui, se você cumprir, show, passou no teste. Não cumpriu, sinto muito, está sendo iludido e precisa aprender um pouco Sobre o amor. sobre o amor de Deus, tá? Então, nós vamos lá. O nosso amigo colocou já aqui na tela, eu vou ler até a versão da tela mesmo, que diz assim, ó, presta bastante atenção você que está nos ouvindo aí. Pastor, isso daqui para mim, crucial, fundamental. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é O que me ama. o que me ama. São duas observações que eu gostaria de conversar aqui com o senhor. Sim, Primeiro, tem os mandamentos, ou seja, conhece. Conhece. Só conhecer não é o suficiente. Você cumprir, né? Primeiro, os guarda. E esse guardar, eu tive recentemente pregando na igreja do pastor Robert, esse guardar não é pegar a Bíblia num cofre, jogar num cofre a 7 chaves. Né? Esse guardar é guardar no coração, é viver. Isso. É viver. É conhecer os mandamentos, saber, tomar ciência Praticar. e pôr em prática e viver aquilo dali. Aí Jesus, isso aqui é palavras de Jesus, tá? Não é minha, não. Aí ele vai e diz, este, ou seja, só este, é uma observação isolada. Este o quê? Que tem os mandamentos e que os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama, olha aí. Coisa maravilhosa. Como tem muita gente vivendo uma vida frustrada, mesmo sendo orientada, uma orientação cristã, mas vive uma vida frustrada porque não entende isso daqui. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Ou seja, todas as promessas, tudo aquilo que vem da parte de Deus, que pode vir da parte de Deus para as nossas vidas, tem uma condição. É condicional. É condicional. Precisamos entender isso daí. Vamos continuar só para terminar, a gente entra na discussão. E eu o amarei olha só isso aí, manifestarei a ele. Só um versículo, pastor. Olha a força deste versículo com relação a isso daí. Não, esse é um versículo, nós não estamos pegando ele isolado e querendo tirar outros fundamentos. Ele sozinho, ele já é um fundamento. Okay. Não precisa de um contexto para entender este versículo. Tá claro, né? Está claro, está transparente. Então, essa condição é uma condição real de renúncia. Nós sabemos que guardar os mandamentos não é fácil.
é preciso muita esforço e dedicação, porque da nossa parte vem a renúncia da carne, renúncia do meu eu, negue-se a si mesmo. Sim, Já começa por aí, o negue-se a si sim. mesmo. É a questão do jovem. O jovem não negou. Isso. Não, ali estava o coração dele preso. Então, a renúncia é uma evidência de amor. Por isso, nós sofremos. Mas sofremos por amor. Sofremos por amor. Agora, me Bom, diga uma coisa. o am- Esse sofrimento, aí é a sua história que vai dizer. Esse sofrimento, a gente sofre por amor. É ruim, é triste ou é regozijante? Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, está escrito que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Eu não vou entrar na hermenêutica, eu vou dar uma praticidade de vida, Sim. um exemplo de vida. Eu vou falar algo aqui, com todo respeito, com todo carinho aqui. Eu estava evangelizando uma pessoa, não vou falar nome não. É de madrugada. Ela trabalha vendendo o corpo, né? E eu ia evangelizando ela, e eu parei na esquina, e eu parou, ela disse, naquela época eu não era pastor, ela disse, irmão, Deus me abençoe meu trabalho. Olha, olha, Sim. olha que situação eu passei na minha vida. Então, com todo respeito às pessoas, com todo, né? Sim. Estou só falando da palavra. Aqui não estou aqui para agredir ninguém. Ele assim, Deus me abençoa. A minha família me expulsou de casa, os meus pais me expulsaram de casa, a sociedade não me quer, e eu estou aqui trabalhando. Eu tenho 4 filhos para dar de comer. Mesmo ela sendo... Porque a palavra prostituição, você sabe que está na Bíblia. Raabe era uma prostituta. Você sabe disso, né? Você sabe disso. Então ela estava se prostituindo. Então, aí, ela disse, fez essa pergunta para mim. Deus me abençoa. Aí, pastor, eu tive que ser inciso e seguro Cirúrgico, né? naquilo que a gente realmente prega o evangelho. A gente está aqui para pregar o evangelho. A gente não está aqui para agredir, a gente está aqui para falar dos mandamentos. E isso é amor também. Pronto. Eu disse para ela, olhando nos olhos dela, eu disse, você está mentindo. Porque a minha Bíblia nos ensina que fui moço, fui velho, nunca vi o justo, nem sua descendência mendigar um pão. Salmos 37. Então, eu faço um desafio com você. Se você largar este caminho de prostituição e seguir a Jesus, Ele cuidará de você, dos seus filhos e da sua casa e não faltará nada. E eu vou dar exemplo da minha vida. Ela começou a chorar. Deu as costas, começou a chorar e foi embora. Mas eu vou dar um exemplo da minha vida, pastor. Eu abandonei tudo. Emprego, família, para pregar o evangelho. Eu andava com minha motinha, né, nos lugares, pregando. E Deus cuidava de mim nos mínimos detalhes. Porque para aquele que se realmente, que guarda os mandamentos, que renuncia o mundo, a bebida, a cerveja, a prostituição, e dedica esse amor a Cristo, o Pai o amará. E quando o Pai ama, o Pai cuida. Isso. Pronto, está aqui o segredo. Isso. Você ama suas filhas, então você cuida das suas filhas. Primeiro você tem que plantar, né? Antes de colher. Então o que acontece? Quando é um filho desobediente, fica complicado. Entendeu? O pai quer pagar uma faculdade para o filho, o pai quer dar um estudo para o filho, mas o filho não quer estudar. Como é que o pai vai pagar aquela faculdade para ele? Como é que o pai vai pagar um estudo se os filhos são rebeldes? Então, o que acontece? É igual a Deus. Quando realmente eu amo a Deus, eu tenho que demonstrar com a minha vida. Eu tenho que renunciar ao meu eu para demonstrar. É tanto quando eu tô ministrando, é mais ou menos assim. Jesus disse uma coisa: aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la. Isso. Mas aquele que perder sua vida por mim, achá-la. Então, eu tenho que compreender que minha vida já foi perdida para o mundo. E o que é que eu tenho que fazer? Eu cumpri os mandamentos. A partir da hora que eu desvirtuo e não cumpro esses mandamentos, eu estou traindo o amor de Deus. Tá aí. Muitos pregadores, eu não vou destaque não, mas toda vez que eu peco e que eu desobedeço, eu traio o amor de Deus na minha vida. Então eu preciso cumprir esses mandamentos com minhas atitudes e com minha vida. Cumprindo esses mandamentos.
Exatamente. E tem outra coisa bastante interessante. Eu fui taxista parte da Eita, minha vida. eita. E essas. Essas situações assim. Eu vivi muita coisa dentro do táxi. E se tem uma realidade que eu vivi bastante foi essa questão das garotas de programa. Tá vendo? A taxista leva muito essas garotas de programa. Tem alguns que têm até contrato para levar. Ok, ok. Depois que adquire uma confiança, porque elas passam por muitos perigos também. Mas depois que ela adquire uma confiança com o motorista, faz muitos anos já. Eu não sei se isso ainda é uma realidade, muito provável que sim. Ela fica fixo com aquele motorista para poder levar para os cantos. Então, eu tive a possibilidade, a oportunidade de caminhar com essas profissionais Certo. e, e constatar de que não havia alegria nenhuma naquilo que elas estavam fazendo. Não havia Isso é interessante você alegria. falar sobre isso aí. Muito interessante. Não havia um vazio. E Isso. olha que eu ficava calado, pastor. Eu não invadia o espaço dela, a não ser que teve uma Dessa chance, oportunidade. O senhor estava trabalhando, né? isso, estava trabalhando, mas em uma possibilidade eu estava com a Bíblia em cima É. como é que dá o nome? Do painel Sendo do carro. do carro, e isso daí aguçou a curiosidade dela, e ela então dividiu uma parte da sua história comigo. Filha de crente, Poxa. desviada. Então ela relembrou tudo, ela começou a chorar. Eu não fiz nada, foi só o Espírito Santo. Começou a chorar, Glória a Deus. começou a Glória a relembrar, Deus. só visualizar a palavra, a Bíblia ali. E eu perguntei se estava precisando de alguma ajuda, se estava acontecendo alguma coisa. E ela, isso sabe o que foi o que aconteceu, o que acredito que aconteceu? Foi a consciência do pecado. A consciência do pecado tomou conta dela ali. O arrependimento, naturalmente, deve ser latente, né, na vida de algumas. Enfim, mas eu quero só que entrar no método da questão de que Deus é amor. Mas a manifestação do amor de Deus tem uma condição. Essa é a condição aí. É essa aí que o senhor acabou de citar. Né? Então, eu trouxe aí só um pouco dessa experiência das garotas de programa aí, das pessoas que fazem programa. E tem outro. Mas tem dentro, até mesmo dentro da igreja. Agora dentro. Tem até mesmo dentro da igreja. As pessoas, irmãos nossos que têm caminhado na nossa igreja ou em outra igreja, que têm caminhado e não têm entendido, porque algumas coisas não alcançam a vida deles. Vê alcançando outros. Talvez hoje, pastor, alguns jovens olhem para o Senhor e imagine, nossa, como Deus é na vida do pastor Lindenberg, nossa, olha como é que é a caminhada, olha o que Mas não ele sabe o amor que eu tenho por ele. Exatamente, não conhece a história e não sabe o sacrifício que foi ofertado ao Senhor a começar da sua vida para que o Senhor galgasse o que supostamente tem hoje. Olha que eu não conheço sua igreja, não conheço ainda a sua vida, não conheço nada assim na intimidade, né? Mas eu posso dizer que, por exemplo, eu sei que o Senhor falou muito de renúncia, muito sacrifício, mas quando eu olho bem aí dentro dos olhos do Senhor, eu vejo realização, eu vejo plenitude. Então, E eu não via isso nas pessoas que dizem, não, Deus me ama, Deus cuida de mim. Mas o vazio estava lá, intrínseco na vida dela. Estava lá o vazio. então, pastor, é assim. Nós vivemos uma geração diferente de uma geração passada. É bem particular Para cada sua. característica Isso. dessa Eu nossa... tô falando do Brasil. Não estou falando. Sim, Eu sim, tô falando a característica daquilo que eu vivi, né? sim. Eu posso falar do avivamento da Inglaterra com Moody. Eu não vou falar da Europa com Martin Lutero. Eu vou dos Estados Unidos não, de Benny Hinn. Eu vou falar Vamos começar aqui, a em realidade. casa, nosso quintal. Nosso quintal, aqui de casa. Vamos. Ah, Então, a minha geração, de 20 anos passado, eu, pastor Flávio, eu vou citar nomes aqui de amigos. sim, Eu, pastor Flávio, pastor Naô, rapaz, pastor Antomari, eu vou falar uma galera massa, sabe? Pastor Jonathan, que hoje é nosso líder, né? Pastor sim. Jonathan, pastor Rinaldo, que é tudo, né, pela nossa cidade. Quando nós nos juntávamos, nós não ficávamos falando porcaria. A gente se juntava para louvar, para cantar, para orar. E
vou falar uma expressão aqui para os jovens, era tão massa, que a gente lia um livro, ficava debatendo um livro um com o outro, e ficava fazendo perguntas da Bíblia. E um dia o cantor Glaucio subiu e disse, pastor, parece que o senhor tem um negócio na cabeça, que o senhor sabe os capítulos, os versículos. E a gente ficava brincando de capítulo e versículo, sabe? Era uma brincadeira bacana, sabe? E a minha geração, a gente amava Deus. Havia um amor não fingido. Eu vou dar a diferença de lá para cá. Era uma igreja mais sensível. Jesus, ele curava mais, salvava mais, sabe? Você chegava no culto, eu não estou falando de movimento, não estou falando só de marchar, Sim, eu estou sim, falando de presença de Deus, sim, sim, sabe? Havia uma sensibilidade, havia uma pureza maior, sim. né? Naquele povo do passado. Então, essa geração do presente, o que acontece? Eles têm muito conhecimento, mas falta pouca, mas falta Entrega. isso aí, sabe? Meu Esse Deus. verdadeiro amor é o que Isaías E profetizou. aí, pastor, eles não experimentaram isso aí. Pronto, por que que acontece? Quando você ama Deus e guarda os mandamentos, o Pai ama ele e se manifesta para E ele. se manifesta. Então, o que acontece? Então, eu, sem receio nenhum, a maior alegria da minha vida, não é porque eu sou pastor, né? Mas foi ter abandonado as práticas mundanas, entregado minha vida a Cristo e sentir a sua presença. Eu estava no culto e aí daqui a pouco, Glória, eu sentia, rapaz, eu me sentia diferente dos outros jovens. Eu sempre me sentia assim. Não é porque eu era melhor. Isso, nem sempre. Não, eu não, mas que eu sentia algo dentro de mim que queimava. Sim. E quando eu falava, todo mundo me escutava. Então, aí eu levava o nome de Santarrão, aí pronto, aí Aí vem, as pedras. Santarrão, quer ser pregador, Quer quer ser ser melhor, melhor. é soberbo, e não sei o quê. Isso é uma coisa terrível, porque as pessoas elas se acovardam, né? Não, É não, o, é o- é o que passa Eliseu, né? Que são criticados por aqui. se acovardam, não Pastor fazem, Eliseu. não pregam, não cantam, não evangelizam, não fazem Não nada. renuncia. Aí não renuncia. Aí quando vem um que se prontifica a fazer, é bonzão, é santão. Isso é uma coisa do ser humano. Isso, infelizmente, Então, se a Bíblia diz assim, Mateus 24. É o que eu acredito que nós estamos vivendo Mateus capítulo 24. é, tem, os Pronto, pastores que estão chegando aqui estão citando muito Mateus e eu, 24. fa- eu, eu vou falar de amor. Não, mas eu vou falar de amor. 24:13. E por se multiplicar a iniquidade, você até colocar o amor de muitos se irá. Então, parece que uma geração que pecou, né? Acho que Um antes desse. é um antes desse. Me ajude, por favor. Isso aqui, Aí. pronto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se irá. Então, o que é que acontece? Então, Nós estamos vivendo uma era de uma iniquidade bastante por quê? contundente, Eu, né? eu vou explicar por quê. Ah, Muitas pessoas estão pastores que pecaram, igrejas que fecharam. Aí o que acontece? As pessoas começaram a ir. criar uma resistência. Isso, pastor, isso. Não tem outra palavra, sabe? É, Porque eles viam um pastor assim como sei lá, um porta-voz de Deus. Então, quando alguém cai, acontece alguma coisa, aí diz, mas, Tânia, né? Então, mas isso não difere nosso amor para com Deus. e outra coisa, isso sempre foi uma realidade, né? Sempre existiu, né, Sempre pastor? existiu. Isso, Como nós isso não é tivemos, só uma desculpa. agora, o que é que tem de diferente da geração de hoje? A informação globalizada. Pronto, é isso que a gente vai chegar. A geração de hoje ela consome essa informação, ela consome muito mais do que nós consumimos no nosso tempo. Porque a gente só ouvia falar dessas notícias, desses escândalos, eventuais, assim, quando a gente tinha uma proximidade com aquelas pessoas que tiveram aquela informação. Ok. Hoje não. Hoje eu fico sabendo do que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, fico sabendo do que Muito aconteceu rápido, muito rápido. nos Estados Unidos. Então, eu consumo muito mais informações de escândalos do que no nosso tempo, a realidade de hoje. Então, hoje as pessoas, quando estão consumindo muito escândalo, muita porcaria, acham que é só isso. Pronto, tá aí. Se prende a isso. Muito bem. E aí usa isso como um artifício para poder justificar o seu distanciamento. Coisa do diabo. E isso, há um esfriamento na igreja, Sim, pastor. isso provoca o esfriamento. Na igreja, porque o que acontece? O povo chega frio na igreja, não tem mais o homem de Deus não tem mais aquela credibilidade que tinha no passado. Isso. Eles não acreditam mais na palavra do pastor como tinha no passado. Não vê o pastor mais como um pai, o pastor como uma figura de um anjo, Como um canal de Deus. como um canal de Deus. Então, perde-se aquele respeito, perde-se aquele carinho. Eu, pelos meus pastores, eu tinha um respeito imenso. Eu nunca chamei um pastor de você.
Sim, senhor, meu pastor. Oi, meu pastor. Né? Ei, pastor, não sei o quê. Eu não tinha isso. A nossa geração, Essa é uma situação da igreja contemporânea, entendeu? porque hoje você é recriminado até se você usar gravata. Em algumas realidades, né? Nós estamos vivendo uma realidade que, se você se vestir bem, você está querendo ser melhor do que A, do que B. né? É uma coisa absurda. Por exemplo, nós dois, né? Daqui a pouco a gente vai falar do amor de Deus, mas nós dois mudamos. Hoje eu tenho minhas raízes assembleanas, Sim, né? Então, o que é que acontece? Então, eu passei quase 14 anos na Assembleia de Deus, e o senhor sabe, a Assembleia de Deus, assim, não usa barba, não usa, né, tem que usar gravata, aquelas coisas todas. Então, eu respeitava o ambiente que eu estava. sim. Nunca desrespeitei os meus pastores. Então, as pessoas têm que entender, cada igreja, né, você tem que respeitar o seu líder. Você tem que seguir o seu líder. Então, eu respeitava. E hoje não critico também, não. Eles trabalham assim, Deus abençoe eles. Mas quando eu fui pastorear, que eu orientava a filha da convenção, eu tentei adaptar as coisas da Assembleia de Deus para a nossa igreja. Não deu certo. Então Deus falou comigo e disse: meu filho, a igreja tem que ter sua característica. Né? Então, o que foi que aconteceu? Eu orei a Deus e tive na ADVEC, do pastor Silas Malafaia, Sim, sim, né, que também é uma ramificação da Assembleia de Deus. sim. Quem conhece a história do pastor Silas sabe que é uma ramificação, né, e eu admiro muito o pastor Silas. Então, eu peguei algumas coisas e então adaptei para a igreja. Primeiro, né, eu não uso gravata dia de semana. Né, só uso assim, mas eu também eu não abandonei a gravata também não, tá? Eu uso no culto de Santa Ceia, né, nas festividades. É, é, aí eu Não, você pode usar a qualquer hora, a qualquer então momento. O que isso não pode virar e, é uma condição para saber se o homem de Deus é ou e não um eu canal. vou dizer uma coisa para você que aconteceu na minha vida. Aí minha filha disse assim: papai, eu acho tão bonito o senhor de barba. A outra filha disse: eu quero o senhor de barba também. Lá em casa diz o contrário, manda eu tirar a E barba. é, pois lá não, lá se eu tirar dá problema. E hoje, se eu ter ideia, as ovelhas que eu tenho, olha como é que criei o amor por um pastor. É, Aí eu disse: igreja, eu vou tirar a minha barba. Eu disse: pastor, pelo amor de Deus, não tire não. Então, né, eu sou um pastor que, né, gosto dos jovens, amo os jovens. Sou um pastor que gosta de exercício físico, né, que eu não poderia fazer na época que eu estava aí. Hoje eu faço esportes, eu faço natação. Quem não sabe, eu sou medalhista de natação. olha aí, Eu tenho medalha, lutador de jiu-jitsu, que eu não tenho estou medalha de sabendo. jiu-jitsu, né? Olha que coisa. Pratico musculação também. Estudo, leio e prego. Então, dá para fazer. Mas o senhor tem TDAH não, né? Não, tenho nada não, Essa não. novidade do Não, momento. não, é porque assim, eu sempre gostei de esportes e a gente praticava assim, sem poder. E hoje eu posso incentivar as pessoas que eh, o o exercício físico, ele é muito bom para a saúde, para a vida. E o cuidado do corpo é bíblico Né? também, Então, né? eu cuidar do tempo, né? Então, É. eu ensino a nossa igreja, a minha esposa, a família, né? Eu amo a Deus, mas eu me dedico às coisas também. Graças a Deus, eu me sinto hoje um pastor mais equilibrado. Amém. Glória a Deus. Eu louvo Me pela sua sinto, vida. me sinto. E para mim, Perdi muita agenda, tá? Sou- imagino. Perdi muita agenda por conta da barba, né? Porque muitos lugares que eu pregava, hoje não prego, mas me sinto feliz, porque me sinto livre, né? Me sinto livre e eu cuido da minha família. Hoje não prego nos grandes congressos como pregava, e eu vou dizer mais por ser criticado, tá? Né? Por conta disso aqui. Mas eu estou fazendo uma grande obra e digo que no final eu vou também falar até do projeto que eu tenho na igreja. Vamos sim. Mas o senhor pode continuar aí. Eu queria trazer um outro verso que para a gente já partir para esse princípio que nós estamos aqui tentando encontrar Sim, uma definição de amor e tentar fazer um comparativo de certo. amor do homem, amor de Pelo amor Deus. de Deus agora. Né? Mas o fato é que nós não vamos compreender isso na sua plenitude, 100%. Este é um fato. Porque compreender a Deus, o amor de Deus, a É, mente de Deus, né? é impossível para nós. Né? E Paulo falou sobre isso. Se meu amigo ali, Gabriel, der um auxílio em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, igreja de Éfeso, no capítulo 3,
versículo 19 e o versículo 20. Versículo 19 diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, vírgula, ao que diz em seguida, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Segura esse versículo aí na tela, por favor. Glória. Conhecer, primeiro. Segundo, ter a consciência de que excede o nosso entendimento. Vai muito além, né? É tão grande, é tão poderoso, é tão milagroso, que por mais que a gente passe aqui horas falando sobre isso, e ainda tem mais para falar sobre esse amor de Cristo, né? Que excede todo entendimento. Terceiro, para que é uma condição. Para que o quê? Para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Então, mergulhar. O fato de dizer, pastor, que excede o nosso entendimento, é uma pista para mim. É uma pista que me diz assim: vai atrás, corre atrás, busque, isso. mas te esforce. Aliás, a palavra também nos instrui que o reino de Deus nos é entregue por esforço. Isso. Sem esforço, nada de reino de Deus. Pronto, isso agora, o senhor chegou num ponto bom. Então, agora. esse esforço é aí onde a gente chega na plenitude de Deus. Porque tem gente que não se esforça, tem gente que leva como diz no ditado, no banho-maria. Isso. Quer ser crente meia sola, quer ser cristão mais ou menos crente, mais ou menos santo, mais ou menos salvo, né? E acha que o amor de Deus é o suficiente para poder olhar para a vida dele e achar que esse mais ou menos está tudo certo, meu filho. Mais ou menos, show. Mas não entende, não empreende, talvez nem saiba que a Bíblia fala que o morno, Deus tem ânsia de vômito. Se você for mais ou menos, Deus tem vontade de vomitar. Se você for mais ou menos. É duro, é verdade, é duro. É frio como um punhal, mas é regenerador, é regenerador. Agora o versículo 20 aí, para a gente entrar nessa conversa aí, por favor. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo, quando a gente mergulha, pastor, quando a gente mergulha, quando a gente se entrega, quando a gente se joga, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder daquele que opera em nós. Então, o extraordinário só é possível colher se buscarmos. Quando a gente entende isso daqui. Eu vou dar um exemplo. Dê vários aí, vamos embora. Eu vou dar um exemplo simples. As igrejas que mais crescem no Brasil são as igrejas neopentecostais, certo? Todo respeito a elas. As igrejas o quê? Neopentecostais. Não, as mais o quê? Não é crescida. Que cresce, né? Que tem mais proporção de crescimento numérico. Numérico, estou falando numérico. Sim, sim. Mas eu vou falar algo aqui. Essa é a nossa realidade. É a realidade. As pessoas gostam do milagre. E não estou criticando, não. Sim. Tá? Aqui não está aqui para criticar. A gente gosta também de milagre. Claro. Né? O alcance vem a nós. Os milagres atraíam a multidão. Sim. Jesus operava milagres a multidão. Sim. Então, mas eu vou dar um exemplo do versículo 19. Deixa no 19 lá, por favor. Puxa o 19 aí, por favor. Aí. Conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que seja cheio da plenitude de Deus. Então vamos lá. Havia um homem na Bíblia, a gente falou sobre Abraão e Jó. Sim. Mas existe um homem na Bíblia chamado Moisés. A palavra Moisés significa tirar das águas. Então, quando a gente olha para Moisés, eu acredito que na Terra, pastor, ninguém viu tanto milagre como Moisés. É verdade. Não, se alguém viu mais milagre, só os discípulos com Jesus. Porque o cajado transformou na serpente, a água se transformou em sangue, as moscas, as 10 pragas. O mar se abriu. Pronto, não, vou chegar no mar. Não, daqui a pouco eu vou chegar no mar, né? O maná, né? Coluna de fogo. Uma coluna de fogo, uma nuvem, um ar-condicionado que vinha, né? O glória. A provisão que vinha. Maná. Entendeu? Moisés orava, Deus botava água. Então, vamos lá. Os milagres não satisfez Moisés. Ele queria conhecer essa plenitude. Ele queria estar cheio dessa plenitude. Boa observação. Porque quando chegou um tempo hábil, ele disse: Deus, eu já vi tudo isso aqui.
mas o meu amor por ti é diferente. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Para isso, o Senhor está falando que pagar preço. Então, Moisés, para enxergar a Deus, então, em outra palavra, ele subiu ao monte. Subiu ao monte, rapaz, não é fácil não, sozinho, ele foi sozinho. E aconteceu um extraordinário, que aí ninguém, é um milagre, que ele ficou 40 dias sem comer. Era para ele ter morrido. Né? A ciência não explica isso aí. Então, o homem ficou jejuando, sozinho, num monte frio, esperando que ele queria conhecer aquele que tinha feito os milagres. Será que ele se esforçou aí? Né? É isso, pronto, a diferença está aí, pastor. As pessoas querem ser usadas por Deus, querem ser cheios de Deus, mas não querem buscar, não querem pagar o preço, sabe? Não quer jejuar, não quer orar, não quer ler. Então, aí Deus falou assim, Moisés, não dá não, Moisés, porque se alguém me ver, morre. Deus, eu quero. Eu não queria só ver o mar vermelho se abrindo. Eu não quero só ver os milagres. Eu quero realmente te sentir, eu quero a tua glória. Ele queria a plenitude. Isso aqui. Então, Deus para venham, que eu sinto a presença de Deus aqui. Deus vem no monte. Cobre Moisés para Moisés não morrer. Ele tem um maior privilégio que um ser humano teve na terra. Se for uma teofania, que a gente, né, como Deus se revelou para Moisés, mas ele disse que viu Deus pelas costas. Ele fez Deus pelas costas. Eu acredito que ele viu a presença. Moisés, ele desceu tão cheio da plenitude de Deus, que as pessoas não conseguiam olhar no rosto de Moisés. Teve que colocar um véu no rosto de Moisés. Cadê os Moisés? Cadê aquele... Senhor, eu quero te ver, Senhor. Eu vou procurar, eu quero te ver. Eu quero te sentir. Eu quero que o Senhor me toque. Sabe? Para isso, eu me rasgo. Para isso, eu me dedico. Para isso, eu passo fome. Para isso, eu choro. Para isso, eu deixo de comer. Moisés perdeu a fome. Perdeu a sede. Ficou sozinho. Mas ele queria essa plenitude. Sabe? E Moisés desfrutou dessa plenitude. Então, acredito que quando nós realmente buscamos a Deus, e eu vou falar da minha dieta espiritual. Só um minuto. Dieta espiritual, É a minha dieta. Vamos lá. Jovem. Chegava sábado de manhã. A gente ia lá para o Monte das Oliveiras. Vou explicar. O Monte das Oliveiras é entre Mangabeira e Valentina, tem um rio. E tem muito pé de oliveira. A gente ia por trás, para o mangue. Eu e mais 12 jovens, uns 14. Eu levava meu violão, a gente ia orar lá no meio do mato. Até 1h da tarde. Jejuando. Quando chegava, almoçava, a gente ia para o hospital. Para o HU, porque naquela época podia evangelizar no hospital. Chegava do hospital, ia para o culto ar livre. Chegava para o culto ar livre, aí depois a gente ia evangelizar de madrugada ou ia para alguma vigília. Pastor, quando chegava no domingo de noite, jejuando de manhã, evangelizando de tarde, pregando de noite e vigília, rapaz, eu estava arrotando o braço e cuspindo fogo. É sério, quando começava a cantar o hino da harpa, eu já estava assim, ó. Querendo marchar já. Pronto. Sabe? Quando eu pegava o microfone, algo era diferente. Então, por quê? Chegai-vos a Deus e se chegará a vós. Então, isso daí se perdeu nas gerações, pastor. A julgar do que eu tenho visto, do que eu tenho testemunhado, essa instrução, essa lição, esse ensino se perdeu nas gerações. As pessoas não entendem. É claro que eu estou falando de um grupo de pessoas, um grupo muito grande, não são todas as pessoas, mas este entendimento do esforço, do buscar, do bater na porta, se dedicar, né, da dedicação, sabe? Isso não é uma instrução que tem se perdido aí pelas gerações. Por quê? Porque não se vê mais exemplos. O senhor acabou de falar aí. Onde estão os Moisés? Porque no nosso tempo, nós tínhamos alguns
Não vou dizer Moisés, que seria um pouco demais, mas nós Mas homens tínhamos. que buscavam, queriam. A gente olhava assim e dizia, não, eu quero ser como ele. É, eu Se eu não chegar a ser como ele, eu quero ser pelo menos parecido como ele. Tinha essas pessoas, esses homens que nos inspiravam. Né? Hoje eu sinto falta, eu não sei você, jovem, você dessa geração, você aí de 20 anos para 20, 25 anos, se você tem essas pessoas, se você está mergulhado numa frustração, numa decepção e numa Isso. descrença Isso. nesses homens de Deus da atualidade, mas isso não elimina a possibilidade de que realmente existam, e de que estão por aí. E como o pastor Robert bem disse aqui em João Pessoa nós temos bons pastores ainda, Temos. trabalhando aí, muitos deles até no anonimato. Sim. Ninguém sabe nem que estão por aí, nem aonde estão. Mas o fato é que, se você buscar, se eu for atrás, eu acho. Se a gente se interessar, se a gente buscar, se a gente entender. Agora, o que não pode é a gente mergulhar nessa ideia de que, se Deus quiser alguma coisa comigo, então Ele que faça. ele que abra a porta, ele que me resgate, porque eu sou a ovelha perdida, ele tem que vir atrás de mim. Tá? Mas você esquece também que existiu o filho pródigo que o pai deixou ir. E foi o filho pródigo que teve que voltar sozinho. Então, tem ovelha que se perde, tem ovelha que busca ser perdida. São duas coisas completamente diferentes. Então, se você está mergulhado, interessado e querendo se perder, sinto muito, é você que tem que se arrepender e tem que voltar. Agora, aqueles que se perderam, pastor, são aquelas pessoas que aprenderam errado, tiveram instrução errada, ou não tiveram instrução nenhuma e estão vivendo aí dissolutamente por falta de entendimento, estão perdidas. Essa Deus vai lá buscar. Levanta um aqui, levanta outro acolá e vai lá buscar. Eu estou dizendo isso porque isso aconteceu comigo. Eu vou falar algo aqui. O que é que acontece? Eu estou com uma tecla muito, muito bacana. Por exemplo, sua esposa está aqui, né? Sim. E a minha esposa está em casa. Então, vamos lá. Para o senhor conquistá-la, obviamente o senhor foi lá, tal, conversou, e aquele negócio todo. Deu um trabalhinho. Deu trabalho para poder conquistar. Não, né? Não vendendo. Aí o cara manda chocolate, manda um buquê de rosa e tal. Aí é um problema que acontece em muitas pessoas. Aqui acontece na igreja. Depois que a gente conquista, daqui a pouco o tempo esfria. Não pode deixar esfriar. É esse amor aí. Deus olhou para a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Tenho contra ti, Éfeso, que vocês abandonaram o primeiro amor. A gente precisa, pastor, nutrir esse amor. Sim, sim. A gente precisa cultivar esse amor. Sim. A gente não pode tem que estar arando a terra, tem que estar buscando, a gente não pode deixar esse buscando. amor de Deus esfriar nas nossas vidas. Né? Quando a gente olha isso, há um condicional. Eu sou muito bom da condicional, que tem muita gente que ensina aí, eu não vou entrar na linha. Não, se Deus quiser, que Ele vai fazer por mim. Será que a graça? Não, opa, não, mas peraí. Certo. A graça, o favor merecido que vem em nossas vidas, mas eu tenho minha responsabilidade de querer buscar. Sim. Deus, eu tenho minha responsabilidade de querer ir atrás. Deus chegou para Pedro e perguntou a Pedro 3 vezes: tu me amas? Eita, aí é forte aí. Foi 3 vezes, pastor. Tu me amas? Tu me amas? Parece, não vou falar essa palavra, parece não, né? Eu não vou contextualizar, mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Cada vez que ele negou, Jesus estava quebrando ali um traumazinho, sabe? Sim, sim. Então, eu disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, passe das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E o que eu acho mais lindo de Pedro, que o amor de Pedro foi tão grande por Cristo, tão grande, Foi. que ele dedicou a sua vida ao Evangelho, que quando ele foi ser morto, e ele morreu crucificado também, Sim. ele disse: não me crucifique igual o mestre. Cabeça para baixo foi ele? Foi. Então, é essa expressão de Pedro que eu quero usar. Eu não quero que vocês me matem igual fizeram o nosso mestre. Eu não sou digno. Isso aqui é amor. Eu não sou digno. Ele morreu pior do que... Poxa, ele estava ali sendo preparado para ser crucificado por causa de alguém. E era agora, ele estava dando uma...
Se um dia Pedro tinha negado por 3 vezes, agora estava dando a sua maior demonstração de amor. Exatamente. Oh, glória. Ele está dizendo assim, eu não sou digno de ser morrer igual a ele. Me crucifique de cabeça para baixo. Então, pior ainda. Eu não mereço essa honra, né? Não mereço a honra. A honra foi dele. Rapaz, É forte. isso É é que forte. isso é que é amor. É forte. Isso é que é amor. Cadê essa geração que diz isso? É. Mas temos alguns remanescentes por Temos, aí. sim, Alguns temos. remanescentes. Às vezes a gente fica mergulhado aqui, porque nós, seres humanos, você que está aí me ouvindo também, nós temos uma inclinação muito forte. Eu digo isso porque, do ponto de vista psicanalítico mesmo, científico, né? Nós temos a inclinação a mergulhar. É por isso que as pessoas usam isso como justificativa para ficar distante da igreja. A gente tem uma inclinação a só olhar para o defeito, a só olhar para o problema, a só olhar para o mal, dando a impressão equivocada de que só está existindo o mal. Não. Como se Deus não estivesse mais operando, como se os milagres não estivessem mais acontecendo, e está. Está. creio. Como se as pessoas não estivessem sendo mais chamadas, convocadas de formas extraordinárias como acontecia antes. Está. Talvez você não esteja enxergando, talvez a gente não tenha percebendo na mesma proporção que nós lemos e estudamos a Bíblia, ou que em alguns tempos aí passados, mas continua. A igreja continua de pé e atuante. Eu coloquei algo no meu coração quando eu fiz não fazer mudança, né? Essa transformação com a igreja, que é a característica, né? Eu coloquei no meu coração. Diga, eu pregava nos congressos e dava o meu melhor. Na igreja eu pregava assim mais, sabe? É interessante isso aí. É interessante. Eu pregava mais light, né? Ensinava, tal. E um dia minha mãe disse, meu filho, aí eu fui pregar na festividade, aí eu, né? Se entregava 100%. Tal. Aí eu disse, filho, por que você não prega assim na igreja? Eu disse, não, mas na igreja eu tenho que ensinar, porque eu sou pastor, tal. Mas aí Deus falou comigo. Disse, dê seu melhor. Então, nos domingos, só que ministra sou eu, né? Nas quarta-feiras eu sempre levo alguém para ministrar. Mas nos domingos, eu arrasto o pé, pastor. Eu dou uma introdução, eu me preparo, eu prego. Agora, prego mesmo. Prego de O que o Espírito Santo disser que é para do falar. mesmo jeito que eu pregava, eu falo. Eu entro, introduzo, eu ensino, tal. Até pegar fogo, né? Não, Fogo. a nossa igreja, eu prego assim. Eu estou falando desse pegar fogo porque nós sabemos que tem um momento da pregação. Isso, então, nós que somos eu pregadores. eu tenho uma raiz pentecostal, né? Tem um momento que parece que... É bom, é maravilhoso, né? É maravilhoso, né? Então eu não perdi minha essência, né? Eu não perdi minha essência e o que eu faço na nossa igreja está sendo uma bênção, tá? Isso aí é uma bênção. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero só concluir essa parte para a gente entrar já no seu projeto e Certo. falar a respeito do seu projeto. Falar o seguinte para você que está aí nos ouvindo, porque o objetivo, pastor, do Bíblia Podcast é ofertar conhecimento, é ofertar instrução, é ofertar despertamento, é ofertar libertação e cura para a tua frustração, a tua decepção e etc. Eu queria dizer para você o seguinte: às vezes você está doente e você tem conhecimento. Olha que legal isso, pastor. Você tem conhecimento de que existe um medicamento que resolve aquela patologia. Vamos pegar aqui, uma inflamação de garganta, né? A garganta inflamada é uma das coisas piores que tem, né? Da gente quando está enfermo. E nós sabemos que existe um medicamento que, com 3 dias de medicamento, a gente já está tranquilo. Sim. Que é a substância, eu não sei se é a substância ou se é o nome, Mayara está aqui, talvez possa ajudar, azitromicina, não é isso que a gente toma? Que é bom para a garganta, é isso mesmo. É a substância? É um antibiótico, E você sabe, eu sei, minha esposa está aqui, é dentista, sabe, eu acho que o pastor também sabe que esse antibiótico para a garganta, ele é fundamental, ele é solução, ele é providencial. Tomou 2, 3 dias, você já está melhor. Toma mais 2 dias, que termina com 5. Mas a questão é, se você tiver com um problema de garganta e você tem um antibiótico, certo? E está ali no canto, pastor, se você não for ali pegar o antibiótico e tomar, você não fica bom. Sim.
Se você ficar só olhando e dizendo, realmente, É, se tomar um antibiótico eu melhoro. Não, mas se tomar um antibiótico eu fico bom. Não, mas primeiro esse meu problema tem remédio. Mas eu não vou lá e não tomo remédio, não tomo medicamento, eu não vou ficar bom. Então, eu queria dizer para você que essa questão, tudo que a gente falou aqui a respeito do amor de Deus, e aquele que se esforça, aquele que vai atrás, aquele que busca, é uma realidade medicamentosa para você. glória a Deus. Você precisa buscar ingerir, tomar, experimentar e viver isso daí. E então, toda essa frustração, decepção, mágoas, feridas e etc., tudo que tem de mazela, vai ser repreendido, vai ser destruído, vai ser desconstruído em você, e então você vai viver o que chamamos de plenitude. Plenitude essa que o Senhor vai viver os seus últimos dias e não vai conseguir viver fora dela, Glória a Deus. assim como eu, também, assim Glória como a muitos Deus. dos nossos irmãos. Amém, queridos? Então, nós temos aí aqui ainda alguns minutos e eu quero muito falar a respeito da sua obra lá, seu projeto aí. Estamos com uma proposta, estamos Deixa- em campanha aí, né? Vou só concluir, a gente falou do amor de Deus, né? Fala do Sim, pode ficar à vontade. Só concluir só o amor de Deus com o texto, você colocar aí, João 3,16. Ah, É só concluir com o amor de essa Deus, aí, aí eu falo do projeto, né? essa aí não tem como ficar de fora. Para Bota aí, os nossos Gabriel. ouvintes aí, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas Mas tenha tenha a a vida vida. eterna. Glória Então a foi a maior Deus. demonstração do amor de Deus para com nós. Glória a Deus. Então agora faça a sua parte. Bom, ele já se doou. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, pastor, um projeto, nós estamos, como eu falei, há 10 anos, né, pastoreando, e há um mês e meio, nós tivemos uma atitude, juntamente com o corpo ministerial. Eu, eu, eu doei minha moto à igreja, uma moto de alta cilindrada, né, para nós comprarmos o nosso imóvel. Sim. Né? Então, nós, juntamente com todo o ministério, pagamos um site. Esse site é um site abalizado, né, que paga o governo, e nós estamos sorteando nossa moto. Isso está na página do Instagram da igreja. Eu vou falar bem direitinho aqui para minha esposa. Isso. Qual é a página? @AD_AvivamentPB. Vou repetir. Pronto, repita. @AD_AvivamentPB. Né? Está na plataforma da igreja, no bio da igreja, né? Rifa 321. Você pode ir lá, né? Você pode pagar pelo Pix, você pode colar, né? E você está semeando no reino. Então, E a proposta dessa rifa é para compra de um prédio. tudo há uma comissão de ética, né? Né? Que está abalizando isso aí. Tudo que entrar, tudo que está entrando é para a compra do imóvel. É tanto, pastor, eu tive uma experiência que eu nunca tinha vendido din-din na praia. É. Vendi din-din na praia esses Fostes dias. vender Foi, na vendi, praia. foi. Porque os jovens estão lá vendendo água, docinhos, sabe? Nós fizemos um feirão de roupa com o missionário Landi e estão trabalhando assim diuturnamente em prol desse projeto. Então, careço das orações, Sim. tá certo? Careço que vocês orem por nós. Deus já mostrou o lugar, né? Já conversei com o proprietário e eu tenho um tempo hábil para poder fazer o pagamento. E ainda está um pouquinho longe da distância do dinheiro, mas eu creio no Deus de milagre. Sim. Eu creio no Deus da providência. Inclusive, você pode estar participando disso daí. Vou abrir o espaço aqui agora. Se você esteve aqui conosco, que você aprovou, gostou, se você se alimentou, você entendeu a causa, a caminhada do pastor aqui, e você sentiu de Deus de participar, Obrigado. eu vou pedir para que o pastor ele ceda o Pix. Se você quiser comprar a rifa, vai lá no AD_Avivamento PB. Isso. Certo? Olha, decorei. Você vai lá e compra a rifa, tá? Compre lá a rifa. Quem sabe, né? Você ganha uma moto aí. Mas se você sentiu do coração de Deus, de ver um homem de Deus dizendo aqui que se prontificou a vender din-din na praia, quando eu vejo essas coisas, meu coração se abrasa. Certo? Se você sentiu de Deus isso daí, você dispõe da possibilidade de ajudar, eu vou pedir para que ele ceda aqui o seu Pix. E se Deus tocar no seu coração, fica à vontade, irmão.
É nesse momento que a gente pode participar e ajudar a um homem de Deus a concretizar, a realizar e a contribuir, participar do reino de Deus de alguma forma, certo? Para mim, só o fato dele ter dito que vai para a praia vender din-din, para mim já era o suficiente para eu me motivar a ajudá-lo. Então, se você está ouvindo isso daí, você concorda comigo, você sente, quer participar, vira a câmera agora para o pastor. Pastor, Pix, pastor. Se houver um homem de Deus, uma mulher de Deus que o Espírito Santo está trabalhando, vai fazer o Pix para o senhor. Então, eu vou falar. O Pix é o celular. Sim. É 83 8819 2728. Anote direitinho aí para não ter erro. Diga de novo. 83 98819 2728. Está em nome de quem? Tá no meu nome. Lindenberg, não é Isso, aí também. Eu vou também colocar o da igreja, pastor. Fica à vontade. Tá, da igreja, o CNPJ da igreja, AD, Avivamento para as Nações, é 26 147 987 1000 ao contrário 65. Isso é o CNPJ da igreja, isso é o Pix da Que igreja. também é Pix, né? Vou repetir: 26 147 987 1000 ao contrário 65. Do jeito que você quiser usar, deixa Deus lhe usar. Amém. E quando Deus quer usar, Ele usa mesmo. Amém. Pastor, dias de culto. Dia de culto, terça-feira, às 15 horas da tarde, ainda tem o nosso círculo de oração. Na quarta-feira tem o culto da vitória, às 19h30, às 21 horas. Sim. E no domingo, às 18h30 até às 20h30. Endereço? Rua Professor Luiz Carlos Lira Neto, 76, Mangabeira 7. Referência seria ali nas proximidades da Do- Rua do Garrafão. Isso, não é positivo. Pois Tá bem, bom. pastor, Que bacana. Que de bom. todo o coração, foi uma alegria ter. A alegria foi nossa. Eu estou bem feliz mesmo com esse trabalho que está rolando aqui, tudo que a gente está conversando, e das pessoas que aqui estão vindo. E minha gratidão, muito obrigado Sim. por ter se disponibilizado, Sim. por ter estado aqui contribuindo para todo mundo que está nos assistindo ou que vai nos assistir. E aí, como eu sempre costumo terminar, digo para você o seguinte: se porventura esta palavra, né, o que foi dito aqui, abrasou, incomodou você de alguma forma, e você quer se permitir a se aproximar novamente do Evangelho, a se aproximar de Cristo novamente, se você entendeu que é você que tem que buscar, que tem que ir, que tem que se esforçar, que tem que correr atrás, eu vou dar um conselho para você. É um conselho. Quando você for buscar uma igreja para visitar, para congregar, busque uma igreja que esteja mais próxima da Bíblia. Este é o parâmetro para que você entenda. Busque um pastor que esteja próximo da Bíblia. Não busque uma igreja próximo da sua casa apenas. Se próximo da sua casa tiver uma igreja que você entendeu que ela é alicerçada pela Bíblia, amém, glória a Deus. Se não, meus queridos, busque uma igreja, um lugar para estar em comunhão, um lugar para estar em unidade, um lugar para fazer parte do corpo, que tenha a Bíblia como alicerce. Esse é o meu conselho para você. Pastor, só fica à vontade para a sua câmera, pode dizer aí as últimas palavras de hoje, tá? Eu quero agradecer pela oportunidade. Imagina, que é Né? isso. Eu quero louvar a Deus, né, por esse incentivo. Né? O Evangelho está sendo pregado, anunciado, em tempo e fora de tempo. Amém. Né? Os meios de comunicação é um meio também nós pregarmos o Evangelho. Que essa palavra fique na sua vida, sabendo que Deus amou o mundo, entregou seu Filho, para morrer por todos nós. Então, tenha uma atitude, busque a Deus, por amor. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, pastor. Obrigado. a vocês, e até a próxima, em nome de Jesus. Tamo junto. Deus abençoe, pastor.